Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de continuarmos com a nossa lição, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. E compartilhe com o grupo aí da sua igreja no WhatsApp. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 7 e que traz o título Liberdade e Responsabilidade. E que tem o texto base em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Estaremos lendo para a nossa introdução aqui apenas o versículo de 1 a 7. E o texto, ele nos diz assim: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, possamos aprender que somos livres em Cristo Jesus e que, para Paulo, viver a prisão do legalismo representava aí um retrocesso para a vida cristã. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para Lília Firmindo, da Igreja Batista em Marechal Deodoro, que fica lá nas Alagoas. Meus cumprimentos também agora vai para a Maria da Paz, da Primeira Igreja Batista, em Quitandinha, no município de Petrópolis, na região serrana. Um abraço para a Elisa Maria Camacho, da Primeira Igreja Batista, em Alcântara, em São Gonçalo. E um abraço também para o Paulo Rosa e também para Rosimar Graça, que tem aí sempre nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Quando você mandar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. Não esqueça também que estamos iniciando, no final desse mês, esse mês de agosto, a campanha de missões nacionais. E o tema da campanha deste ano é Jesus Transforma, com a divisa em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você deve entrar no site de Missões Nacionais, o endereço está aqui embaixo,
para que você ali encontrará aí todas as informações sobre a campanha, com notícias sobre as carretas missionárias e o barco missionário também, bem como das ações e projetos da Junta de Missões Nacionais. Ali também você poderá adotar um missionário através da parceria da Ação Missionária e adquirir também todo o material para você usar na igreja nessa campanha. Quanto à lição desta semana, veremos que a discussão, então, era sobre a posição dos crentes em Cristo, que continua com foco na liberdade cristã. Paulo, ele compara a jornada espiritual com a transição na infância para a idade adulta, destacando aí a diferença entre a tutela de uma pessoa que está ali trabalhando com a criança e a autonomia de um filho adulto na casa do pai, até os 16 anos. A criança, ela passava a ser orientada por um auxiliar, que era escravo, mas ao atingir a maturidade, ele assumia aí responsabilidade direta perante o pai. Isso marca aí então o início de uma nova liberdade, embora acompanhada de uma responsabilidade maior na honra para com a família e também para com o seu progenitor. A intenção ao fazer essa comparação era que Paulo queria evidenciar para aqueles crentes da Galácia que escolher espiritualmente a abordagem legalista da lei, em vez da abordagem divina da graça, resultava em perder, não em ganhar. Opção pelo legalismo é um retrocesso, não um progresso. Os crentes da Galácia, eles estavam comprometendo com a mensagem do Evangelho da Graça, ao regredir aquele legalismo. E é sobre isso que a lição vai nos falar. E desta maneira, chegamos, irmãos, ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Filhos, não mais escravos. Filhos, não mais escravos. Neste tópico, nós veremos o apóstolo Paulo, ele apresentando alguns argumentos, nos quais os gálatas, eles poderão entender melhor a questão da lei e também da graça. Nos versículos 1 e 2, Paulo ele começa a introduzir a segunda metáfora para ilustrar a função preparatória da lei. A primeira comparação que Paulo utiliza para orientar os gálatas foi a condição de escravo e a de filho, que vimos no texto introdutório dessa lição. Os que se batizaram anteriormente, conforme o texto de Gálatas 3, de 26 a 29, eram verdadeiramente filhos de Abraão e herança de Deus na promessa. Tem sido aí, inclusive, sugerido isto por causa do uso do termo herdeiros no versículo que vai preceder. Dessa forma, uma vez mais, Paulo ele se aproveita das experiências cotidianas dos homens daquela época para montar um quadro do ponto que ele deseja provar. Segundo o apóstolo, antes de Cristo se apresentar ao mundo, nós éramos como filhos e herdeiros, sendo orientados e tutelados em uma condição parecida com a de escravos. Paulo, ele compara a situação de judeus e também de gentios antes de Cristo como herdeiros menores de idade. É bom que entendamos muito bem isso dentro do contexto da cultura romana, onde um jovem herdeiro, antes de assumir toda aquela herança de sua família e chegar à maioridade, ele era necessário ser tutelado, ser orientado por um professor. Ele deveria seguir todas as orientações de seu tutor.
e também administradores. Isso era por determinação do seu pai. Não teria o direito de assumir nenhuma responsabilidade ou tomar nenhuma atitude em relação aos seus bens. Literalmente, o filho em nada difere de um servo, ainda que esteja senhor de tudo, ou seja, senhor de tudo. Esta sujeição, ela continua até o tempo determinado pelo pai. Como este paralelo, Paulo ele queria ensinar aos cristãos da Galácia que a lei ela serviu para dar direção como tutora da promessa na vinda de Cristo. Paulo ele não está aí combatendo a religião revelada a Moisés por Deus. Paulo ele descreve então uma situação em que o pai é quem define os tempos da herança. Ele combate o legalismo, orientando a graça salvadora através da fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício, que seria suficiente para a salvação. Essa questão fica bem clara quando, no verso 3, ele escreve que assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Ou seja, estávamos reduzidos à servidão debaixo da lei. No capítulo 4, Paulo ele vai orientar que a vinda de Jesus Cristo nos trouxe a maioridade, nos libertando da tutoria daquela lei, do legalismo e também das falsas religiões. Paulo ele vem descrevendo a função da lei como preparatória para a vinda de Cristo. Ele veio nos libertar dos sistemas legalistas da religião e também das práticas pagãs, ocultas e ocultistas que nos escravizavam. Para confirmar que não estamos mais no sistema da escravidão, mas somos reconhecidos como filhos de Deus. Ele então ensinou, o Espírito, Deus nos enviou o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que habita em nossos corações, como destacado no versículo de número 6. Quando nós vivemos o novo nascimento, através da conversão, nós recebemos o Espírito Santo que passa a viver em nosso coração. Podemos então a nos dirigir a Deus, não como escravos, mas como filhos, sem receio, sem medos ou alguma barreira. Agora, nós podemos chamar de Abba, que significa Pai. Nos versículos 4 e 5, Paulo ele oferece uma descrição mais detalhada da memorável vinda de Cristo e da fé. Este evento ele ocorreu na plenitude dos tempos, conforme destacado no versículo 4, querendo dizer, no tempo determinado pelo Pai. O mundo estava em estado de extraordinária prontidão para esta vinda. Quando as condições elas estavam adequadamente certas, Cristo veio. Esta é a fé da igreja concernente à sua vinda. Deus enviou o seu Filho. Esta é uma etapa do milagre da encarnação. O Filho de Deus e que é nos dado como um presente ou é nos enviado. A outra etapa da encarnação é que este Filho, como um bebê, ele nasceu da mulher. Jesus entrou no mundo pelo processo natural do nascimento. Como criança judaica, que foi demonstrada e aprendida dentro do contexto da lei, cumpriu toda essa lei por nós. Os Gálatas eles foram libertos da escravidão para receberem a adoção de filhos. O conceito do homem ser filho de Deus
não é exclusivo de Paulo, mas o recebemos desta relação por adoção e acha-se somente nesse escrito, nesse contexto de adoção. A ilustração da adoção, ela ressalta um fato de que o convertido, ele recebe bênçãos que ele não tivera o privilégio de desfrutar em sua posição anterior. Deste modo, Cristo, ele veio para nos remir daquelas coisas que estavam debaixo da lei, visto que ele consegue, com tudo isso, retornarmos à perfeição da fé. Somente em Cristo que isto é possível, conforme os ensinamentos do apóstolo Paulo nessa questão aos Gálatas. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que traz o título Cristãos, não mais pagãos. Cristãos, não mais pagãos. Neste tópico, nós veremos que o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar para os crentes da Galácia, que na realidade, quem eles eram a partir daquele encontro que eles tiveram com Jesus. Eles não eram mais pagãos como antes. Para entendermos melhor, de acordo com a Bíblia, o pagão, ele é descrito como aquele que não adora ao Deus verdadeiro, mas sim a falsos deuses, que desviam as pessoas para um caminho de pecados. Então, desta maneira, Paulo, ele segue combatendo a influência legalista dentro das igrejas da Galácia. E agora ele volta a sua argumentação ao combate da idolatria e do paganismo. Paulo, ele faz o seu apelo urgente, mais diretamente aos Gálatas, lembrando a sua experiência religiosa anterior à fé cristã. Ele descreve como uma época de ignorância a respeito de Deus, que foi uma época de servidão aos seres que, por natureza, não são deuses. Ele faz uma introdução à vida pregressa daqueles cristãos da Galácia e compara a nova vida, que deveria ser dedicada ao verdadeiro Deus como filhos da herança, como vimos no tópico anterior. Antes, eles estavam escravizados à adoração de falsos deuses, inclusive aprisionados por leis que nada serviam. Como filhos, eles foram libertos e deveriam desfrutar desta verdadeira experiência com Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Em contraposição a esta ignorância, à escravidão anterior, Paulo ele descreve o presente estado dos seus leitores como uma condição em que eles conhecem a Deus. Há muita verdade nesta declaração, mas Paulo ele imediatamente pensa em outra forma pela qual ele gostaria de expressar, ou seja, que eles também eram conhecidos por Deus, conforme declara lá em Romanos 8, no versículo 28. O sistema religioso de Roma era cheio de deuses, de obrigações e de sacrifícios. Todos, de alguma forma, eram aprisionados aos contos e fábulas que envolviam esses deuses. A apreensão de Paulo em relação aos Gálatas era grande. Ele temia que os seus esforços no meio deles se demonstrasse em vão. E a característica chocante desta passagem é a sua aparente equação da ameaça de voltar os Gálatas
ao legalismo judaico. E com isso também acontecer uma reversão no seu paganismo anterior e a adoração aos falsos deuses. A doutrina, como sabemos, ela constitui a imaginação, aquela idolatria doutrinária deles, a rebeldia no coração de cada homem. Hoje não é diferente. Apesar de todo o desenvolvimento do homem, da tecnologia, nós podemos observar pessoas ainda que estão curvadas, aprisionadas a algum sistema religioso pagão, cometendo todo tipo de insanidade contra os seus corpos, com mutilação, com violência, sacrifícios, ou seguindo sacrifícios e esforços como grandes caminhadas, promessas ou votos. Paulo, ele orienta aos Gálatas que todas essas coisas ficaram para trás e que agora seria necessário seguir a Jesus como o único Cordeiro, aquele que se sacrificou na cruz pelos nossos pecados. Paulo está declarando que os antigos ídolos pagãos dos gentios, eles pertencem a um passado. O fato importante é que os Gálatas os tinham servido como se fossem verdadeiros deuses. Essa devoção religiosa só tinha trazido para eles escravidão. Paulo, ele permanece indignado com a possibilidade de os Gálatas retornarem às antigas práticas, depois de serem libertos através da sua pregação. Assim, ele declara como eles puderam fazer aquilo, depois de conhecer Deus, depois de desejar Deus, depois de estar com uma experiência com Deus, voltar àquele estado anterior. Assim diz Gálatas 4:9. Observamos que para Paulo, o legalismo judaico e o paganismo era a mesma coisa. Era um sistema que era de mentira e prisão. Prisão da mente e das ações dos Gálatas. Ambos, eles escravizam e também sujeitam os homens a algumas normas, preceitos e regras que nunca nunca foram orientados por Deus. Paulo, então, ele declara para os Gálatas que eles devem abandonar aquilo tudo e voltar à adoração a Deus, ou seja, a libertação em Cristo Jesus. Voltar para o legalismo judaico não era aperfeiçoar a fé, como diziam os judaizantes. Seria, na verdade, a fé rejeitada, um retorno a uma escravidão anterior. Hoje precisamos nos manter atentos também quanto a todo tipo de pregação e ensino que tentam substituir a graça de Jesus Cristo por campanhas, peregrinações e ofensas, inclusive a salvação que nos foi dada através de Cristo Jesus, mediante a fé nele como nosso Senhor e Salvador. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que traz o título O Ensino dos Falsos Mestres. O ensino dos falsos mestres. Neste tópico, veremos que o apóstolo Paulo, ele está relembrando aos Gálatas o verdadeiro ensino sobre a fé e a sinceridade do seu conteúdo. Os missionários judaizantes que pregavam aos Gálatas não eram sinceros em suas intenções. Eles não se importavam com a situação espiritual, nem com a vida eterna daqueles crentes. Paulo, ele demonstra aqui a sua preocupação com aqueles irmãos das igrejas da Galácia quanto a esta questão. E depois de toda aquela explanação, ele podia agora fazer a pergunta que lhe incomodava: como é
que eles estavam voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder. Pergunta a eles se eles queriam ser escravizados outra vez, como registra Gálatas 4:9. O uso do tempo presente indica que eles estavam realmente no processo de retorno. O grito do coração de Paulo era: como vocês podem fazer isso? Eles conheciam a escravidão que anteriormente foram a sua militância, mas eles tinham deixado tudo para trás e encontraram a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Apesar das convincentes promessas dos judaizantes, voltar outra vez à lei era voltar aos métodos escravizadores, que eram fracos e também pobres. Paulo, ele achava incrível que eles pudessem desejar aquilo de novo. Os judaizantes ensinaram uma doutrina falsa sobre a salvação, não por amor à verdade ou ao bem, mas para afastar os Gálatas de Paulo e assim ocupar o lugar do apóstolo no coração daqueles crentes. Eram falsos mestres que ocultavam os seus verdadeiros propósitos atrás de uma aparência de piedade. Segundo registra o versículo 17. Paulo, ele tinha ido à Galácia e pago, inclusive, um grande valor para aquilo. Ele trabalhou lá incondicionalmente. Agora, ele estava temendo que todo aquele trabalho que fez tivesse sido em vão, como realmente seria se eles voltassem ao judaísmo. Em contraste com a verdade franca que ele demonstrava, Paulo ele percebe que os judaizantes eles tinham uma preocupação para com os gálatas bem diferente. Os oponentes de Paulo estavam mesmo profundamente preocupados com os gálatas, mas não para o bem deles. A intenção dos judaizantes não era boa. Eles desejavam então escravizar de novo aquele povo e com isso desqualificar o apóstolo Paulo e de alguma forma introduzir a prisão de novo à idolatria e ao legalismo dentro daquelas igrejas. Para Paulo, os crentes da Galácia eram inconstantes e também imaturos. Eles deveriam ser zelosos pela doutrina, não apenas quanto estava presente com eles, mas também longe. Isso é muito comum em nossos dias, né? Pessoas influenciadas por uma boa música, um culto envolvente, emocional e um líder carismático, que pode aí sofrer influência com uma heresia e também com contradições do próprio Evangelho, sem se preocuparem em comparar ou estudar a doutrina. Paulo, ele amava os gálatas. Em Gálatas 4:19, ele chama eles de filhinhos e fala algumas palavras de carinho para com eles, para demonstrar a sua angústia, como uma mãe que sente a formação do seu filho em seu ventre. A luta, a angústia de Paulo em suas orações e os esforços eram tremendos e verdadeiros. Assim ele deixa identificado nesta carta. Como discípulos de Cristo, o seu amor era verdadeiro, como de uma mãe que deseja sacrificar a si próprio pelos seus filhos. Então, o desejo de Paulo não era escravizar, e sim alertar aquelas igrejas da Galácia. Precisamos nos manter vigilantes
estudando e compreendendo as Escrituras com a verdade, evitando que falsos líderes e também mestres, eles conduzam o povo novamente à idolatria e ao legalismo. Embora a carta aos Gálatas descreva aí grande tristeza que Paulo sentia com aqueles irmãos, essa carta ela não tinha como expressar a totalidade do seu sentimento. Não pode substituir a sua visita que ele gostaria de fazer àquela região. Paulo ele expressa essa sua vontade de vê-los. Assim, fica registrado em 1 Tessalonicenses 2,17 e também no versículo 18. E Romanos também no capítulo 15 e também em Filipenses no capítulo 4. Ele queria era declarar tudo aquilo em alta voz na frente deles, com eles, mas ele resume tudo isso na sua perplexidade, naquilo que eles estavam causando a ele. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 7ª lição deste 3º trimestre da revista Palavra e Vida. Resgatar, remir, são ações que pertencem às mais belas imagens do Antigo Testamento. A gente pode ver isso no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, em Salmos, no capítulo 19, no versículo 14, e também em Isaías, no capítulo 47, no versículo 4. Literalmente aprendemos que o Redentor é alguém que compra de volta a liberdade de uma outra pessoa que foi colocada em situação de escravidão, seja por causa de uma dívida ou qualquer outro motivo. A abordagem realizada pelo apóstolo Paulo nos faz analisar a liberdade que Cristo conquistou para todos nós. O filho que, recebendo a tutela de um orientador, seria como um escravo que possui a herança de seu pai, mas ainda não pode desfrutá-la. Mostra a submissão ao legalismo judaico, representado aí como representa um retrocesso completo naquilo que Cristo ele faz e ele fez na cruz. Ele veio nos libertar dos rituais da lei de Moisés, trazer de volta a prática da igreja cristã, com aquelas leis, festas, ritmos e outras coisas, também representava a escravidão e também a submissão aos tutores e administradores, dos quais já estamos aí livres, mediante ao sacrifício de Cristo, que significa, para Paulo, voltar à prisão. E aprendemos também que é inconstância e falta também de conhecimento bíblico que pode nos levar a esse destino, quando não aprendemos, quando não estudamos e também não somos ensinados. Heresias podem nos levar novamente à prisão da alma e também uma consequência não muito boa. E é bom que a gente possa entender isso, que Cristo é evidente para nós, para que possamos seguir em frente segundo a sua vontade e os seus preceitos. Nossa convicção é fidelidade. Devem também sempre estar em contraste com as coisas do mundo. Nós devemos estar presentes com Cristo. A nossa convicção deve ser esta. Sobre este resgate que Jesus fez, podemos afirmar, entre outras possibilidades, que, primeiro, teve um preço de sangue, de acordo com 1 Coríntios 6, 20 e também 7, 23. Trouxe para nós libertação, a libertação do pecador, a sua redenção e também a condução para fora da condição anterior. Dá também da esfera espiritual, em que ocorre aí
o recebimento do Espírito Santo, de acordo com Gálatas 3:2. E também o compromisso da promessa por parte de Deus pela resposta positiva e também ao apelo da fé. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. Em primeiro lugar, ele coloca que qual a área da nossa vida que nós estamos lutando para relembrar que agora somos um filho de Deus. Segunda reflexão, qual pecado, após a nossa conversão, foi mais difícil de vencer? E em terceiro, qual a maior barreira nós reconhecemos na vida de um novo convertido? Religião? Vícios? Amizades? Bem, irmãos, em todos esses questionamentos, podemos refletir que a bênção divina que ocorre na passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, de ter a lei e ter a graça, supera todas as dificuldades em questão. Paulo ele explica que o que vem com a lei e o pleno reconhecimento de ser pecador. E também nos orienta o que é a graça para nós. Portanto, a característica maior dessa condição pecaminosa, nada nos resta, senão a culpa com relação à lei. Agora, com relação a Cristo, nele encontramos a justificação e não uma autojustificação. Até que sejamos libertos da culpa e declarados também inocentes de nossos pecados, pela graça em Jesus. No entanto, somos advertidos de que essa liberdade ela foi somente possível pelo escândalo da cruz, onde Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados. A grande verdade dessa lição é que na escravidão o status é sombrio, que cerca aí a humanidade sob 2 diferentes perspectivas: a servidão do pecado e da lei. Já na adoção, nós encontramos o status luminoso que cerca a humanidade sob a perspectiva da libertação e da liberdade da graça de Deus em Cristo, que justifica o pecador. Então, escravidão ou adoção? Qual é a sua escolha? E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu recado e acione o sino das notificações e compartilhe para os grupos aí da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 8, com o título O Fruto do Espírito Santo. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?